E aí, nas belezas, estamos começando a nossa live. Hoje super especial, porque saiu nosso vídeo ontem sobre a HQ Chico Bento Arvorada, a Graphic MSP do Orlandelli, que conta a história de Chico Bento e tal. Um vídeo bem bacana que tá lá no nosso canal, o link tá na bio, né? Então depois dessa live você vai lá assistir. E a gente vai ter a honra de conversar hoje com o próprio Orlandelli. Tudo bom? Tudo jóia. Valeu, obrigado pelo Fala, convite, galera. né? Sempre Cara, bacana falar sobre quadrinhos aí com você. Cara, eu que agradeço, assim, eu fiquei super empolgado quando você disse sim, sabe? Porque eu curti muito o trabalho da Graphic MSP, que a gente vai falar mais à frente, Legal. né? E a gente teve a ideia, né? Não, porque a gente segue você já comentou algumas coisas, a gente já comentou algumas coisas, aí fez, vamos chamar o Orlandelli pra bater um papo com a gente e tal. Aí eu fiquei, vamos, será que ele vai aceitar? E aí o Orlandelli aceitou, pode chamar ele bate pronto. Eu gosto de falar sobre quadrinhos, então é sempre um prazer mesmo. Então, para começar esse papo, Orlandelli, eu vou perguntar para você a mesma coisa que eu perguntei numa entrevista que a gente fez com o Carlos Ruas, no sábado qualquer, né? Como começou a tua vida nos quadrinhos e quem são tuas influências, assim? Maravilha, vamos lá. No começo, eu sou foda, assim, porque são várias fases. O fim do quadrinho de humor, hoje eu faço histórias de 80, 90 páginas. Então, quando eu comecei, aquilo ali mesmo. Era Angeli, Laerte, Glauco e Fio. Nossa, pra mim aquilo ali era o ápice era o que tinha de melhor. E é ainda o que tem de melhor nessa área, né? Aí depois, quando eu comecei a brincar mais com a linguagem, o Will Eisner eu acho sensacional, né? O Laerte fazendo história em quadrinho é sensacional. E o Sérgio Aragonês foi um artista que faz o grupo, que eu vendo o desenho dele, eu falei, cara, dá pra fazer umas histórias bacanas com desenho de humor, né? Uma coisa mais caricata. Porque o meu traço, ele tem humor, né? Quem olha a primeira vez assim, ele tem até esse estranhamento que você teve também. Exato. Acostumado a ver uma coisa mais redondinha, tudo, e ele é mais escrachado. E aí tem vários, Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, nossa, mudou o jeito de eu pensar a narrativa. Christopher Blanc, Isaac o Pirata, muito bom o jeito que ele narra. Aí você vai juntando várias coisas, né? E literatura, o Lourenço Mutarelli, cara, sensacional, né? Muito bom. Né? O jeito que ele conta as histórias, você acaba absorvendo bastante coisa. Só Agora, fera, assim, cara, você só falou o nome de fera aí. É muito parecido também com quando eu perguntei as influências do Ruas, e ele só soltou esses nomes assim também. E aí eu perguntei, de super-heróis, vocês consumiam alguma coisa? Tipo, tu falou que comprava tudo dos anos 90, né? Uhum. Super-herói na época e tudo. Então, assim, o que é que tu curtia, né? Desse mainstream, né? Essa parada mainstream. Então, quando eu comecei a ler super-heróis, foi muito na época dos 50 anos do Batman, que eu tinha o Cavaleiro das Trevas, o Messias. E aí eu comprava também, aí eu peguei dali, eu comecei a comprar quase de tudo que saía do Batman, eu comecei a gostar bastante daquela fase mais sombria dele. E Incrível Hulk era o meu personagem favorito na época dos quadrinhos de herói. X-Men, né, que na época eu chamava de X-Men, não era nem X-Men, né? Comprava, né? Era a época do formatinho, né? Era tudo mais barato, você conseguia comprar de tudo. Hoje você tem que escolher. Cara. Mas assim, hoje eu fico abandonada nos quadrinhos de herói, não é uma leitura que hoje me cativa tanto. A não ser quando eu pego um autor que eu gosto muito. Eu gostei muito quando o Moebius fez o Surfista Prateado, né? Os quadrinhos do Frank Miller, quando ele fez com o Demolidor, com o próprio Batman Ano 1, Cavaleiro das Trevas, até hoje eu pego para rever, né, porque eu gosto bastante. O Watchmen, sensacional. V de Vingança. Aí eu comecei a focar bastante, eu comecei a gostar bastante de minissérie. Na época saía lá, a Abril lançava uma coisa que chamava minissérie de luxo, que era para diferenciar do resto. Por que eu gostei? Eu comecei a gostar mais disso? Porque as histórias eram fechadas, elas começavam e terminavam. O formatinho já tava me enchendo o saco, porque pois a coisa cara. E quando vê, se perde, tudo aquilo que você leu já não serve para mais nada, mudou tudo. Daquilo tava Morre e cansando. volta, né? Vai, morre, volta, fica aleijado, volta, não sei o quê. O Superman morre, volta em 4, entendeu?
Aí eu dei uma desencanada desses heróis da revista mensal, né? E até peguei alguma coisa de minissérie. Minissérie eu li bastante, né? Quando saiu a graphic novel da Editora Abril, tinha toda a coleção, né? Que ali era uma coisa bacana, porque eram as histórias de heróis, mas tinha um roteiro mais trabalhado, tinha aquela coisa de fechar uma história. E foi quando eu comecei a me interessar mais por esse tipo de álbum. Uma história melhor contada, com começo, meio e fim, né? E com pessoas, né? Com artistas consagrados, assim, que eu tinha muito a aprender com eles, né? O Will Eisner eu conheci nessa época, quando saiu O Edifício, uma das melhores histórias que eu li até hoje. Né? Eu vejo Confins do Universo do Sidão, ele fala foi a que menos vendeu, não vendia nada. Eu falei, sacanagem, cara. Mas a partir de quando eu conheci O Edifício, eu fui atrás de tudo que eu podia do Will Eisner. Assim, o Spirit tinha muito, assim. E é mais ou menos isso, esse catado geral. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui da galera que está assistindo. Deco Neves, do canal Qualquer Coisa Limitada, perguntou: Orlandelli, se você pudesse escolher outro personagem da MSP, qual seria e por quê? Rapaz, aí é complicado, né? Ó, eu sempre quando eu penso num personagem, né? Assim, é a terceira vez que eu trabalho com os estúdios, né? Primeiro eu fiz o MSP 50, depois eu cheguei a fazer uma versão da Mônica, do Mônicas, e agora o convite do Chico Bento, que o personagem já foi, né, entregue, assim. Mas como eu penso sempre no meu traço e no meu jeito de contar a história, por exemplo, no MSP 50 eu fiz o Capitão Feio, eu gostei, né? Bem com os irmãos, né, o Wagner Costa, mas eles fizeram um excelente trabalho aí, mas com outra pegada. E uma turma que eu acho que eu conseguiria fazer um negócio que tem a ver com o meu trabalho, com aquela coisa mais suja, eu conseguiria passar um clima interessante, é a turma do Penadinho. Né? Alguns personagens, talvez um personagem específico, não sei, mas aquele ambiente, né, de você conseguir comentar isso, eu acho que seria interessante pelos motivos primeiro porque aquele ambiente de morte, né, o cenário, aquele cenário mais escuro, mas que combina bastante com o que eu faço. E essa coisa da relação com a morte, né? Seria muito interessante poder refletir um pouco sobre algumas coisas ali que poderiam estar acontecendo. Eu acho que daria certo, sim. Horácio também, né? O Horácio seria sensacional trabalhar com ele também por essa pegada meio filosófica que ele tem, né? Naturalmente. Então daria para brincar bastante com algumas questões. Assim. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de colocar uma situação e sentir mais ou menos como o personagem reagiria de fato. Esse personagem, na verdade, é a gente ou eu próprio, né? Tipo assim, como a gente, os pensamentos passam pela nossa cabeça, tudo. Que nada é muito definitivo, né? Nada é muito certo, não tem resposta certa, né? Não tem, não é o livro de autoajuda, né? Que você faça isso, que a vida vai ser boa demais. Não é? Mas esses questionamentos eu acho bacana de vez em quando a gente parar para pensar sobre. Então eu queria que você contasse, tem até uma pergunta aqui do Jaderson Henrique, como foi o processo, se você foi chamado para fazer, né? O Chico Bento, se foi você que escolheu, como é que se dá isso, e que você contasse um pouquinho do processo de escrever o Chico Bento. Beleza. Bom, o convite partiu do Sidão, né, do Sidney Guzman. Isso foi em março de 2016. E é lógico, né? Quando eu percebi que era ele que estava falando, eu já liguei os pontos e falei, nossa, beleza, vai rolar, né? E aí, pra mim, cara, se fosse outro personagem, eu faria do mesmo jeito, né, cara? Então ele tem essa coisa dele enxergar, né, um pouco além, assim. Ele fez uma relação, pegou os meus trabalhos, o fato de eu ter crescido, né, eu moro no interior de São Paulo até hoje, então ele que veio sugerindo o personagem, não foi um personagem que eu escolhi, foi ele que sugeriu. Sim. A princípio eu falei, puta, Chico Bento, eu não passava pela minha cabeça fazer o Chico Bento, né, eu escolher. Aí, mas não deu 5 minutos pensando, eu falei, cara, Chico Bento vai dar pra fazer uma história bacana, cara. Por quê? Porque é um personagem que ele é engraçado, né? Ele é naturalmente engraçado. E ele é de uma pureza, né? De uma inocência, aquele ambiente do campo. Então você consegue fazer você consegue não fazer uma história que necessariamente precisa ser só engraçada, né? Você consegue
trabalhar alguns nuances aí. E eu já fazia algum tempo que eu estava refletindo muito sobre essa questão do IP, né, do IP amarelo. Em algum momento eu ia fazer alguma história com o IP, se não fosse com a MSP, provavelmente seria outro. Porque não é, na realidade, a reflexão não era sobre o IP árvore, mas sobre essa questão de quem já viu um IP sabe, você viu ele muito florido. Depois eu volto aqui para tirar uma foto. Já não vai, se choveu, se ventou, aquela copa que estava lindona vai ficar cheia de buraco, ela cai mesmo. Uma semana depois, então, só fica galho, é uma coisa. Então tem essa... E ele tem também, né, além da beleza dele, né, parece que ele é decalcado assim, do cenário, ele salta aos olhos quando aparece um IP. E uma coisa tão bonita que acaba rápido e ela só volta no próximo ano. E ela tem outra questão interessante também, que quanto inverno parece que as folhas crescem mais bonitas, né? Ela cresce mais forte. Fala, cara, isso é uma metáfora sensacional, né? Você consegue falar sobre a vida como referência, e uma referência palpável. Todo mundo que olha o IP vai perceber que é assim mesmo. E aí, quando pintou essa história do Chico Bento, eu não tive dúvidas, eu só sabia... a única coisa que eu tinha certeza logo de cara é que ia ter o IP. O resto eu não sabia. E aí, conversando, tudo, né? E aí veio a brincadeira de colocar a avó dita, né? Que é a mais velha, anciã, que tem uma sabedoria, a sabedoria dos mais velhos, né? Aquela coisa da ancestralidade. Então, falei, tem uma carga muito forte aí pra gente trabalhar. Aí, o resto foi escrevendo o roteiro, mudando algumas coisas. E aí saiu aquilo que vocês leram. Quando tu escreve uma história, né? Porque o Chico Bento Arvorada, os desenhos e o roteiro são teus, né? Quando tu escreve uma história, você coloca algo, você já falou, né? Que tu colocou pensamentos, assim, mas como é esse processo? Tem muito do autor na história criada? Eu acho muito difícil você escrever uma história sem tirar nada, sem tirar alguma coisa que está realmente dentro de você de verdade, tá? A própria história do Arvorada, eu estava realmente passando por um momento bem complicado, né? Foi uma coisa que não foi e não é o mais interessante de tudo. Não pode ser uma coisa meio que planejada, senão fica falso. Depois que eu estava no meio da história, que eu pensei, cara, eu estou falando sobre isso, né? E eu nem tinha me tocado. Aí depois você deixa rolar. Mas toda a história que eu faço geralmente tem muito a ver com algum momento que eu passei, com alguma coisa que eu estou pensando sobre. Às vezes eu estou pensando sobre alguns assuntos, sobre algumas possibilidades, e aí eu coloco situações, né? O Chico Bento foi assim. Eu criei aquela situação, né? Sem spoiler, né? O pessoal tem que ler. Uma situação como que você reagiria se fosse com você, né? E, na verdade, é uma coisa que eu estava vivendo um pouco na época, assim. Então, aí você começa... Isso é bem legal, porque é quase como se você estivesse falando com um psicólogo. E, na verdade, quando você vai num psicólogo, na verdade, é exatamente isso. É você conseguir falar algumas coisas que você não consegue falar para qualquer um, né? O psicólogo, ele tem essa vantagem, ele não está ali para te julgar. Pode crer. Então, quando você escreve uma história, o processo é muito parecido. Eu consigo tratar sobre qualquer assunto, porque na verdade é o Chico Bento, tá? Apesar de ter verdade. Mas eu tô falando do Chico Bento, então isso aí acaba conversando muito comigo também. E outras histórias, a mesma coisa. O mais recente que eu fiz agora, O Sinal. Bem, algumas coisas estavam passando pela minha cabeça pós essa situação do Arvorada aí, e aí saiu. Aí ela não necessariamente tem que ser literal, sabe? Mas vamos supor, quem me conhece, quem participa da minha vida consegue ver alguma relação em algumas coisas. O Mundo de Yang foi muito isso. O Mundo de Yang tem muita coisa. O próprio Arvorada. O Sinal também tem alguma coisa, mas já está mais leve. O Sinal ele já caiu para um lado mais de humor. Assim, ele consegue brincar um pouco mais com a situação. Então é mais ou menos isso. Uma história, o contador de histórias, eu acho que ele tem que tirar alguma coisa que é real. Se ele começar a inventar alguma coisa que ele não está sentindo... Quem conhece, quem está passando, vai perceber que ele não tá, né? Ou ele está passando ou ele já passou. Ele sabe como é que é trilhar aquele caminho, sabe? Ele sabe como é complicado você ter que
encontrar algumas pedras na sua frente, e como é que eu faço para sair dela? Eu volto para trás? Continuo indo para frente? Então tem muito disso. A gente tava conversando, tu falou um monte de coisa assim do começo, né, da tua carreira e tal, e a gente chegou no cenário dos quadrinhos hoje, né? O que tu percebe de mudança, né, como uma pessoa que trabalha na área, certo? Eu tenho assim, ao mesmo tempo que antigamente o gibi era comprado com troco de pão, vamos dizer assim, né, como eu tinha falado, ao mesmo tempo que acontece isso hoje, os autores nacionais, pelo menos ao que parece para mim, têm muito mais trabalhos acessíveis, né? Porque tem a internet para a gente conhecer, tem uma tuia de trabalhos, tem uma tuia de eventos, né? Então, parece que o cenário nacional está bem fértil nesse sentido, em relação aos quadrinhos. Ao mesmo tempo que os quadrinhos hoje, né, tem a discussão do preço, hoje em dia, tal, a mudança, né, formatos de luxo, em detrimento das mensais, né? Aí eu queria que tu desse uma consideração como quadrinista e consumidor, provavelmente, porque tu também gosta de quadrinhos, né? Como um cara da área, assim, como tu visualiza essa mudança, né? O que é benéfico, o que não é tanto? Naquela época, 90, final dos anos 80, começo de 90, quadrinho se comprava em banca. Não achava Exato. Quadrinho em livraria. Só alguma LPN que soltava lá uns álbuns de luxo, alguma coisa assim, mas era pouco, muito pouco. Depois de um tempo, né, acho que a partir do ano 2000 para frente ali, a coisa começou a migrar para a livraria. Um espaço em banca que foi cada vez mais reduzido e ficou só quem vende de verdade, né? Tipo assim, você pega lá os super-heróis, Maurício de Souza, tudo. O espaço para a banca, para você lançar uma revista, hoje é bem complicado, né? Tem muita... A logística é complicada. A livraria, eu acho que ela acabou sendo uma válvula de escape porque ela tem uma vida maior, né? Eu deixo o título na livraria e lenha, ele vai ficar lá. A banca não, a banca ou ela é mensal, ou ela é bimensal e você tem que recolher. E o que você não conseguiu vender já vai ficando mais complicado. Então, o que eu vejo da produção nacional é uma parte muito boa, que a produção aumentou demais, muita gente fazendo quadrinho, os eventos ajudam muito nisso, do FIC, né, Bienal de Quadrinhos, os eventos ajudam demais. E a gente está passando por um processo que os leitores estão começando a se acostumar a comprar quadrinho nacional. A gente ainda tem uma cultura, né? A gente, quando eu falo o consumidor em geral, de comprar pelo impulso do evento. Você não faz um evento, parece que ele não desova tanto, né? De uma maneira geral, né? Sempre tem aqueles títulos que eles têm uma saída muito boa. Mas hoje o leitor que ele compra o quadrinho nacional, ele se aproveita do evento para isso. Ele está contagiado pela presença do autor, ele vai levar um autógrafo, tudo. Eu acho que o próximo passo agora é ele buscar o quadrinho na livraria, né, numa compra online, tudo por conta. Que eu acho que isso ainda está começando, já melhorou bastante, por conta justamente da compra online. Né? Ele consegue comprar numa Amazon da vida, numa Saraiva, em qualquer lugar, e aquilo chega na casa dele. Então o acesso está mais fácil. Né? E o quadrinho, os valores é que estão um problema. Né? Porque se você tem uma tiragem pequena, né, uma tiragem até 1.000, 2.000, você acaba tendo um preço de capa razoável. Então você tem que fazer esse jogo. E em relação às capas duras, que a gente está numa fase de capa dura desnecessária, tem hora, né? Porque Sim. Nada contra a capa dura. Eu tenho contra aquele quadrinho que não precisaria de uma capa dura. Não merecia, não precisa, né? de uma capa dura. Capa dura, pra mim, é uma coisa que tem que ser conquistada. Não é uma coisa que você chega lá, pô, tá capa dura, porque ele vai ficar bonito essa lombada na estante do cara. Né? Não vale a pena, porque vai começando a ficar caro, né? A gente tem acompanhado aí a polêmica, né, da Panini, que aumentou descaradamente os preços deles, assim, e tal. Como é que fica aquele consumidor que ele é um leitor, assim, voraz, sabe? Quantos quadrinhos ele consegue acompanhar se você tiver que pagar 36, 40 contos, 50 contos, alguns passam de R$100, ele não vai conseguir, cara. Então vira aquele nicho de colecionadores que tem uma grana, né? Quadrinho, a gente nunca pode esquecer, cara, que
E tem que ter um quadrinho formador, né, de leitores. Assim, tá? Por isso que o Maurício de Souza é muito importante. Porque ele pega, é um quadrinho, um gibi, é um preço até razoável, e aquela criança ela consegue criar o hábito de quadrinho. Sabe? Se você tirar esses quadrinhos da banca, essa molecada não vai ler, não começou, você tem que começar. Eu tiro por base a minha própria história mesmo. Comecei lendo Maurício de Souza, depois comecei super-herói, depois comecei a ler as graphics e assim vai. Hoje eu leio muito livro de literatura, assim, é um processo. Então não podemos, né, principalmente as editoras, aí, não pode esquecer de ter um quadrinho acessível. Sabe? Se você ficar só pensando no cara que vai colocar o quadrinho na estante, eu, na minha opinião, tiro no pé. Porque uma hora esse cara enche o saco, resolve colecionar outra coisa também. Essa semana eu tava vendo um comentário do Marcelo Laranja, falou que tinha uns caras que eles não tiram o quadrinho do plástico, cara. Entendeu? Eu compro o quadrinho pra pôr na estante mesmo. Não tem sentido nenhum, né? O quadrinho ele só vai sobreviver de fato se você ter leitor, né? Você ter aquele cara que te acompanha. E nisso a produção é extremamente importante. É muito importante que o quadrinho nacional produza cada vez mais, porque você tem vários tipos de quadrinho para consumir, né? E é importante você manter uma frequência, porque vai criando esse hábito. E, né, esse problema aí, né? Porque tem que ser uma coisa acessível, né? E aí eu queria que você encerrasse. E dando assim uma dica, sem falar muito, só o nome mesmo. Um filme, um livro e um quadrinho que você indicaria. Filme, cara, tem um filme que eu gosto demais. Eu tenho uma ligação muito forte com ele, por uma época também, que é o Pulp Fiction, né? Eu gosto muito do Tarantino, eu gosto dos diálogos dele, eu gosto do jeito que ele faz as coisas, assim. Então, o Pulp Fiction é um filme que o jeito que é feito, o jeito que ele conduz o filme é algo que eu gosto bastante. Se eu pensar aqui, né, se você me perguntar amanhã, talvez venha outro na mente, mas como ele veio de cara, né, eu tenho até uns posters do Pulp Fiction aí, vai ele. Um livro. Tem um livro que eu li recentemente que é extremamente bacana. Ele chama Stoner, de John Williams. É a história de um professor, né? Ele, na verdade, ele trabalhava com o pai dele na fazenda, tudo, e o pai dele mandou ele fazer um curso de agronomia, tudo para ajudar na fazenda. E no meio do caminho ele percebe que a área dele não é mexer com a terra, né? É ser professor de literatura. Então, na verdade, o livro é a jornada desse cara, sabe? Dessa escolha dele. Muito bem escrito, sensacional. Quem tiver oportunidade de... O que você quer aqui? Ó. Um moleque aqui. Dá oi, pessoal. Aqui, ó. Oi. E aí? Beleza? Pronto, vai lá. Então, quem tiver a oportunidade e quiser conhecer esse livro, vale a pena. É um livro bem bacana. Chama Stoner. Né? Na cara é uma cara barbuda, assim, bem, pela editora Rádio Londres. É um livro bem legal. E um quadrinho. Um quadrinho, poderia indicar vários, porque tem vários quadrinhos que foram importantes para mim por vários motivos, sabe? Alguns por conta do traço, outros por conta do jeito de contar a história. Vou mostrar um que eu li recentemente, já tinham me falado que era muito bom, mas eu li recentemente, que é esse aqui. Que é do Marcelo Quintanilha, Talco de Vidro. Cara, Talco de Vidro, esse é demais, cara. Sensacional, ele arrebentou. Não é à toa que ele tem todo esse... Né, ele é um artista tão consagrado, né, ganhando vários prêmios e tudo. Uma história que é o tipo de história que eu gosto, sabe? Que entra na cabeça da pessoa, assim, você começa a se colocar no lugar da pessoa. E não é uma pessoa que... Vamos dizer assim, né, a protagonista da história, você até poderia achar que ela é uma vilã, que ela não sei o que, mas você vê que é muito real aquilo. Em alguns momentos você poderia ter sentido aquilo também. Então eu gostei demais, é um quadrinho que vale muito a pena. E é lógico, né, teria vários outros, mas hoje fica o Talco de Vidro do Quintanilha. De cara, Talco de Vidro do Quintanilha é muito bom, cara. Esse quadrinho é demais. Entendeu também? Sensacional, cara. Eu tenho ele aqui, demais. Eu comprei meio de supetão, que eu tava passeando em Ribeirão e ele tava num preço ótimo. Falei, cara, mas nem não tem por que não levar, né? Tá me chamando. Tá me chamando. É um sinal. Falei, pô, vamos lá. Neandertal tá falando aqui, ó. Se eu já lia seus quadrinhos, agora então
Esse final de semana vou ler, quando tu falou de sinal, esse final de semana ele vai pegar sinal, de acordo com o Nerd Undertal. Então já consegui umas vendas aí pro sinal, porque eu também vou pegar. Hoje eu também vou pegar. Orlandelli, muito obrigado pela participação, cara. Foi muito bacana, adorei conversar contigo. O prazer foi da gente, sabe? O prazer foi meu, me diverti muito. A conversa foi se prolongando, ficou muito boa. Não tem hora. Pois é, aí falando de quadrinhos, a conversa foi se prolongando. E foi muito boa, foi muito massa. Se tá numa mesinha aí, vai embora. Se eu já era fã, virei mais, sabe? Super gente boa, você, muito obrigado. Nerd Undertal do Rio de Janeiro? Não, Davi, Nerd Undertal é daqui de Recife, se eu não me engano. Mas aí, voltando ao Orlandelli, muito obrigado de novo pela participação. Espero que você curta, que você goste do vídeo da gente. Foi feito com muito carinho, porque, como eu disse, foi uma HQ que me tocou bastante. Adorei a sinopse de sinal. Vou pegar, com certeza. E vai rolar vídeo também. Eu brinco bastante com as cores, igual fiz no Arvorada ali, mas é outra coisa, sabe? O cara é meio paranoico, então a arte ela entra muito nisso. E o resultado ficou bom. Né? Tudo bem que eu sou suspeito para falar, mas o que eu pensei em fazer, eu acho que eu consegui ali. Cara, muito obrigado. A gente vai se esbarrar num evento aí da vida. Vou levar meus quadrinhos para você autografar. E agradecer pessoalmente pelo vídeo. Imagina. Eu falei, para falar sobre quadrinhos, não faz cerimônia, não. Pode convidar, que se for possível, né, que o dia der certo, não tem problema, não. Eu até gosto bastante. Muito obrigado, Orlandelli. Obrigado, galera, que acompanhou até agora. Você que está vendo aqui depois, pessoal. Valeu mesmo. Vai lá, curta o trabalho do Orlandelli, compra as HQs do cara, que ele é fera demais e ainda é gente boa. Valeu. Valeu. Até a próxima. Abraço. Tchau.